porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eu quero falar hoje, filhos amados, queridos, gratidão a todos vocês, presentes e chegando. Eu quero falar sobre a ingratidão. Eu não ia nem falar nesse tema tão já, de verdade, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Eu quero falar porque eu fui entrar no Instagram e eu estava olhando o Instagram. Acho que é o Instagram. Ou é uma mensagem no Reels, não sei. Que o menino falava sobre a ingratidão, acho que alguns de vocês, pelo menos um aí, pode ter visto. Vocês que acompanham muito isso, os jovens. E ele falava sobre a ingratidão. E ele chorava. E quando eu vi esse menino chorando, só a luz é suficiente, tá, filha? Quando eu vi esse menino chorando, não vou mentir para vocês, mexeu comigo. Mexeu comigo. A dor dele foi algo que ele não conseguiu esconder. E ele falou da ingratidão e a lágrima rolava. Quem viu isso pode se manifestar aí, né? Vocês viram isso? O que é ingratidão, pastor? É a falta de gratidão. É aquela falta de... O que é uma pessoa que é ingrata? É uma pessoa que não é grata, que não é agradecida, que não reconhece quem é você na vida dela. O que você fez? Porque muitas vezes a gente faz tantas coisas e de repente uma coisinha que deixa de fazer, parece que já também não é mais grata. Mas eu quero melhorar essa palavra dizendo o seguinte, que nem que seja uma vez na vida você já foi ingrato e eu também. Isso é um fato. É, pastora, todos nós, todos nós. Agora, a ingratidão que eu quero falar é aquela ingratidão que você, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Quando é que a senhora aprendeu sobre ingratidão? Através de uma música que eu até preciso ouvir, porque faz muitos anos que eu não ouço. Que foi uma música, é uma música, porque o cantor está vivo ainda, chama-se Sérgio Reis. Você põe lá no YouTube, Sérgio Reis, filho adotivo. Foi ali que eu entendi a ingratidão. E ali eu era muito pequena, eu tinha pai, eu tinha família. Ainda tinha pai, só para vocês entenderem. Então eu tinha 12 anos, essa música já existia, né? É uma música muito antiga. Mas no YouTube a gente acha, se garimpar acha. Mas eu nunca mais ouvi. Um pai que dizia que com sacrifício eu criei meus 7 filhos e um deles ele era adotivo. E na hora que ele mais precisou desses filhos, quem veio visitá-lo? O adotivo. Quem cuidou dele? O adotivo. Pai, eu vim buscar o Senhor. Pai, eu já preparei uma casa, já preparei algo para o Senhor, então eu vim buscar o Senhor. E cadê os filhos de sangue? Os filhos de sangue não tinham tempo. Hoje eu não sei se vocês sabem, mas existem muitos filhos, muito prósperos, que colocam seus pais no asilo. No asilo. A senhora conhece casos assim para a senhora falar? Conheço. E é de doer. É de doer. E é lógico que existem lugares muito bons, mas também existem lugares que eles sofrem. Hoje, muitas vezes, nós temos visto pais em hospitais psiquiátricos, que muitas vezes nem é esquizofrenia. É um caso de uma depressão, de um pânico muito grande.
Pessoas que muitas vezes deixaram de viver a própria vida para viver a vida de outros, cuidar dos outros, amar os outros, zelar os outros. E chega no momento da vida, você é traído, você é machucado, você é ferido, você é desprezado. E uma das coisas que me chamou a atenção no vídeo desse menino, vocês vão achar, eu não sei o nome, porque eu não marquei nome. Eu vi uma vez só e vi muito rápido. Que ele diz assim que a dor mais dura da ingratidão é que ela vem através daquelas pessoas que são tanto para nós, foram tanto para nós. Onde é que mais dói a dor da ingratidão, pastora? É aquela pessoa aquele amigo que foi como irmão, aquele irmão que você nunca esperaria dele, aquele filho que você não teve, mas criou como tal, daquela pessoa, por exemplo, que a dor, ela vem imensamente de quem? De quem você depositou a maior confiança. Então, o que a senhora percebeu nesse menino? A dor dele. A dor dele. Porque eu não sei com quem ele passou essa ingratidão. Não sei se foi com alguém muito próximo a ele. E isso machucou assim de uma maneira muito grande. A ingratidão, por exemplo, de uma pessoa que, vamos supor, a pessoa nada era, você pega essa pessoa, você cuida dela, você pega essa pessoa, você estuda ela, você ajuda ela, você alimenta ela, você cuida dela, e de repente essa pessoa, através da ingratidão, te deixa, te abandona, te esquece, te machuca. Pastora, é uma dor e é um luto. Em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa muito importante para mim e para você. A ingratidão, ela é um luto que você precisa viver. Eu fico imaginando, gente, um pai, por exemplo, casos que a gente está vendo na televisão todos os dias. Pai e mãe que apanham de filhos. Isso é uma ingratidão tremenda. Que o dinheiro não dá para comprar um remédio. Pais e mães que não são cuidados como pai e mãe. Vocês estão me entendendo? E a dor de um pai desse, pastor? E a dor de uma mãe dessa, pastor Solange? É muito difícil de mensurar isso. É muito difícil de mensurar isso. Pelo amor de Deus. Então, a ingratidão é aquela falta de amor, é aquela traição de quem você jamais imaginaria. Como disse o rei Davi, aquele que comia do meu prato me trair. Quando você é traído, você é machucado por pessoas de fora, você vai sentir, mas você não vai sentir muito. Mas aquela pessoa que está dentro da sua casa todos os dias quase, todo mês, todo ano, aquela pessoa que comunga com você, aquela pessoa que sabe sua vida, seus segredos, isso aí é muito difícil entender. Isso é ingratidão. Um marido que poderia chegar para você e dizer, olha, eu não quero mais nada com você. Eu não tenho mais amor por você. Mas, de repente, o que esse homem faz? Ele te trai? Isso é uma ingratidão. Pastora, isso é uma ingratidão. Muitas mulheres não se recuperam depois de uma traição. Um filho que espera ser cuidado por um pai e por uma mãe e é abusado. É machucado, é torturado. Isso é uma ingratidão. É isso aqui, ó, gente, ó. Eu esperaria tudo de todo mundo, menos de você. A ingratidão, aonde é que ela dói, pastora? De onde você não espera. Presta atenção nisso. Pastor, então só está dizendo que é um luto? É. Gratidão é um princípio bíblico.
Pastora, por que Israel não entrou na terra prometida? Porque eles eram tão ingratos, tão ingratos, tão ingratos, que eles chegavam a murmurar. Murmurar é alguém ficar falando. Eles passaram a vida murmurando. Se Deus mandava água, eles não eram agradecidos. Se Deus mandava o pão, eles já logo enjoavam. Se Deus mandava codorna, eles tinham saudade do melão, eles tinham saudade do alho, da cebola, do pepino, da romã do Egito. E de um Deus que cuidou tão de perto deles. Eles não sentiam saudade. Então, a ingratidão, eu estava vendo alguém ministrando certa vez sobre isso, ele diz que a ingratidão é um desvio de caráter. Pastora, pode acontecer de eu ser muito ungido e não ter um caráter segundo Deus? Pode, porque a unção é algo que se transfere, é algo que de presente que você recebe. Não nasce de você, ela nasce do trono para o seu espírito. Agora o caráter é algo, é assim, que você conhece a palavra, que ela te mostra onde você está errando, que você aceita os meus erros e os teus, e que a gente se conserta, e que a gente deixa o que Deus não quer mais. Uma pessoa de caráter, ela deixa esse peso e ela busca o caráter de Deus. O senhor está dizendo o quê, pastor? Que sem o caráter, um caráter restaurado, um caráter de Deus, nós não entraremos no reino de Deus. E eu estava estudando sobre a ingratidão, eu levei na verdade a gente já sabe, né? Mas às vezes a gente esquece, a gente leva um choque, né? Mas é bom. Que diz que o ingrato vai ter que se arrumar com quem ele machucou enquanto ele estiver vivo. Por quê, pastora? Porque se ele não se arrumar com você, seja com quem for, ele vai ter que chegar até o trono de Deus. O que a Bíblia diz? Presta atenção. Você tem alguma coisa contra o seu irmão? Você pecou contra ele? Você errou contra ele? Você foi ingrato com ele? Você vá até ele. Mas ele não te ouviu, ele quer uma testemunha. Leve a testemunha que ele te pediu. Leve 1, 2 ou 3. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não manda você fazer as coisas do seu jeito, porque o ingrato, ele quer ir, ele quer pedir perdão para ficar posando de boa moça, de bom moço. E você só cura uma pessoa se houver verdadeiro arrependimento do que você fez com ela. Porque senão é religiosidade, senão é brincadeira. É de boca para fora. Então, pastora, não importa, eu errei com a senhora, eu errei com alguém, o que eu faço? Vá até a pessoa, vá até o João, a Maria, a mim, seja quem for, mas leve a testemunha que a pessoa pediu. E vá se arrumar com ela. Mas antes de você se arrumar com ela, você tem que se colocar no lugar dela. Isso chama-se empatia. Você tem que se colocar no lugar dela, da pessoa, e sentir a dor dela do que você fez com ela. E eu fiz com ela. E dizer, olha, eu errei aqui, aqui, aqui. Eu estou aqui para te pedir perdão. E é de todo o meu coração. Porque nós precisamos, enquanto estivermos vivos, do perdão, da oração, da intercessão de quem nós machucamos. Vocês estão entendendo? Porque o ingrato, geralmente, você fala assim para ele, por que você não vai resolver tal problema? Fulano, Beltrano, Ciclano. Ele fala assim, porque eu não gosto de confusão, porque não é hora, porque Deus não me permitiu ir, porque eu não quero confusão com a pessoa, porque aquele homem ele é meio barraqueiro, aquela mulher ela é meio problemática. Não é assim que o ingrato fala? Não tenho tempo.
Ou então ele quer arrumar as coisas, mas do jeitinho dele. E guarde uma coisa que a gente precisa aprender aqui juntos. É que o pecado, ele tem nome e ele tem sobrenome, muitas vezes mais nomes. Nós temos que falar, não é chegar e dizer, eu estou aqui para te pedir perdão, não. Eu estou aqui, tem que ter tempo. Sentar numa cadeira junto com alguém que você prejudicou e falar item por item, detalhadamente ouvir. Porque meu pai dizia que aquilo que não doer em mim, que aquilo que não doer em você, nós vamos fazer de novo. Nós vamos cometer os mesmos erros de novo com alguém. Alguém me perguntou certa vez se o pecado tem herança. Esse é o problema do pecado. Pastora, um filho que é ingrato com o pai, uma filha que é ingrata com o pai, com a mãe, pode esperar, infelizmente, se não houver um arrependimento, se não houver uma confissão de pecado, se você não for até a pessoa e não resolver a sua vida com essa pessoa, os filhos vão fazer. Vão fazer com você e vão fazer com os filhos deles. Pastora, isso é sério, gente. A ingratidão é uma das piores coisas que existe. E eu vou terminar essa semana falando do que Jesus sentiu em 2 vezes da ingratidão com ele. Não percam a palavra de amanhã e nem de quinta-feira. Então a senhora está dizendo, a Bíblia diz, você tem alguma coisa contra o teu próximo? Antes que o sol se ponha, vai se resolver. E tem um outro versículo que eu estava estudando que diz, você tem alguma coisa com o seu próximo? Resolva enquanto ele está vivo. Porque depois que ele morrer, vai ser resolvido lá no tribunal. No tribunal, lá em cima. Mas pastora, Deus está me usando, que a senhora não tem noção. Certa vez uma menina falou isso para mim. A senhora não tem noção como Deus está me usando. Não importa, filha. Que você esteja levantando paralítico, dando vista aos cegos, matando cânceres. Glória a Deus por isso. Continue assim. Não importa que Deus está te prosperando, não importa que você tenha uma multidão, não importa que você está sendo bem sucedido na sua vida secular, mas essa é uma marca que está aí dentro de você. Pastor, e quando eu tenho Deus dentro de mim? Quando alguém chega para você e pergunta, onde é que está a Dona Maria? Porque ela vivia perto de você, ela não está mais. Onde é que está o irmão João? Isso vai te machucar. Porque você sabe, eu também, que você deve no cartório. Lá na roça a gente fala assim, aquela pessoa deve no cartório. Aquela pessoa deve no cartório. Hoje nós podemos dizer assim, ela deve para Deus, ela deve para ela mesma e ela está devendo algo de resolver com o seu próximo. Pastora, a ingratidão, ela impede Deus de fazer proezas na sua vida e na minha. Deus pode fazer coisas sobrenaturais, mas Ele não fará, enquanto isso não for resolvido. Um líder que eu respeito muito, ele fez um seminário na igreja dele e ele convidou um homem de Deus, mas de Deus mesmo, um senhor marido, um senhor pai, e ele foi levar uma palavra certa vez na igreja dele e ele disse, olha, Deus vai fazer coisas sobrenaturais aqui. O que você pedir, Deus vai dar, mas você tem que andar conforme Ele quer. E ele glorificou e bradou. E eu pensei comigo, e eu já conheço, né, a situação dele. E eu pensei comigo, será que ele entendeu o que Deus falou?
Que muitas vezes a gente se esconde atrás de muito milagre, de muita presença, de muita unção, de muito povo, de muito dinheiro, de muita viagem, de muita festa. E a gente esquece que a conversa, quando for com Deus, ela é diferente. Lembra daquele versículo que alguém chegou para Deus e falou assim: Senhor, em teu nome eu curei enfermo, expulsei demônio, Deus, o Senhor, aconteceu maravilhas. Ele falou: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu estou falando para vocês porque se eu tiver um problema com alguém, eu vou até essa pessoa e ainda levo as testemunhas que eu tenho. E se alguém tiver um problema comigo e se nega a trazer a testemunha que tem, eu já sei que essa pessoa deve no cartório da terra e deve no cartório do céu. Um exemplo que eu estou dando. A ingratidão é quando você pega alguém que nada é, que você ajuda, que você faz tudo o que aquela pessoa precisa, e quando você mais precisava dessa pessoa, você não percebeu, mas ela já tinha uma segunda intenção. E a pior coisa de um ingrato cristão, de um ingrato, vamos expor assim, religioso, a pior coisa, a coisa mais triste para mim, é quando ele faz uma coisa errada e ele diz assim: foi Deus que mandou, foi Deus que falou comigo, eu estou seguindo o que Deus mandou. E o ingrato, ele faz coisas também muito tristes, sem perceber. Ele deixa aquela mãe que o gerou, que deu à luz, que criou, que sustentou, que tirou dela, que tudo que ela fez de bonito na vida, ela compartilhou. E ele vai arrumando outro pai e outra mãe por aí. E ele tem a coragem, ela tem a coragem de dizer: esse é nosso pai, essa é nossa mãe. Mas não é porque o verdadeiro ou a verdadeira não se arrumou com ele. É porque ele não teve a coragem, ou ela não teve a coragem, ou eu não tive a coragem, ou você não teve a coragem de se arrumar. De admitir o nosso erro, de confessar o nosso pecado, de deixar o nosso pecado. Porque, gente, para admitir um pecado, para confessar um pecado, para deixar um pecado, precisa de uma coisa chamada quebrantamento e humilhação. Quando a gente não tem quebrantamento e humilhação dentro da gente, a gente não faz. Uma pessoa pode entrar aqui agora, moça, ela me roubou a minha casa todinha. Mas se eu perceber verdadeiro arrependimento nela, acabou. Acabou o problema. Mas eu tenho que ver verdadeiro arrependimento. Eu não posso ver conversa de vendedor, de vendedora. Eu não posso ver falsidade. Isso dói mais ainda, porque a pessoa já está doente. Se antes que alguém me perguntar: pastora Solange, alguém pode se suicidar por uma grande ingratidão? Sim. Quantos empresários que, quando descobrem que foram roubados por pessoas que eles colocaram como procuradores deles, como pessoas de confiança, nos países orientais isso acontece muito, eles se suicidam. Outros ficam doentes, outros entram em depressão, em pânico. Porque quando uma pessoa te confia toda a vida dela, é porque ela precisa muito de você. Ela precisa muito de você. Sim, tem que vir do coração, não pode ser de boca para fora. Porque na verdade também, né, filho, a palavra do Senhor diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então não há verdade dentro da pessoa, né? Então, meus amores, hoje eu quero parar por aqui para não cansá-los. Você é mãe, você é pai. Muitas vezes você usou uma camiseta para o teu filho estudar, para a tua filha estudar, né? Você deixou de arrumar o teu cabelo para arrumar o cabelo dele e dela, né? Meu pai dizia que isso é um erro.
Meu pai, se fosse vivo, diria: isso é um erro. Mas, certo ou errado, amamos a ponto de cuidar mais de alguém do que de nós mesmos. O que a Bíblia ensina aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo, nunca mais, né? Mas você fez isso. Você fez isso. Seja por amor, por paixão, por doença. Você fez isso. E um dia alguém olha para você e fala assim: você não é minha mãe. Pastora Solange é minha mãe, você não. Aquele ali é meu pai, você não. Isso dói demais. Tão íntimos, a ingratidão ela faz isso. Tão íntimos e tão estranhos. Tão perto e de repente tão distantes. E o ingrato, ele sempre arruma uma desculpa. Escreve isso que eu vou falar. Ele sempre arruma uma desculpa. Ele sempre arruma uma mentirinha. E aí quando a gente descobre a mentirinha do ingrato, a gente sofre mais um bocadinho. Por isso que não vale a pena ser ingrato. Vale a pena ser grato. Gente, é o noroeste que tá chegando aqui. É o vento. Perdoa, tá? Ele chega sem avisar. Por isso que vale a pena ser grato. É como esse vento noroeste que acabou de bater aqui. Você não sabe a hora que o teu amado Jesus vai chegar, né? Você não sabe a hora que esse coração aqui vai parar. Agora há pouco eu estava em oração, a minha filha disse assim para mim: pastora Solange, olhe pela pastora Nilce. O pai dela, o padrasto dela, acabou de ir. Você não sabe a hora que esse coração vai parar, filho, filha. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar, filho, filha. Por isso que vale a pena. Vale a pena ser grato, ser agradecido. Vocês não sabem como eu sou agradecida a quem me levou o Evangelho. A quem me levou a salvação um dia. A quem, quando eu estava num caixa de farmácia, ficava orando por mim. Quando eu me converti, ele saiu de Jacareí e foi para um lugar chamado Caratinga, aí eu cuidei dele. Enquanto eu podia, eu cuidei dele. Eu cuidava dos meus filhos e eu dizia assim para eles: olha, hoje eu vou cuidar de vocês. E eu fazia aquele projeto, né? Antigamente 60 anos era velhinho, você sabe disso. E eu dizia assim: quando eu completar 60 anos, 65 anos, eu quero parar, eu quero descansar um pouquinho. E eu quero que vocês cuidem de mim, tá bom? Vocês vão cuidar de mim? Vocês vão cuidar mesmo de mim? Meus amores, essa palavra é forte, né, pastor? Palavra forte e poderosa. Por que a ingratidão dói? Porque ela vem de quem a gente é muito íntimo. A minha mestra, como eu sou grata a Deus pela vida dela. Antes dela falecer, ela deixou todos os livros dela para mim. E eu peguei uma filha que ela está viva, ela é testemunha, Ilka Dejani de Freitas Soares. E ela foi até com ela, eu falei: filha, mas por que a senhora não me chamou aqui? Ela falou assim: porque eu preciso que você leve tudo isso aqui, porque se eu fechar os olhos, não vão te dar. E você vai precisar muito disso aqui, filha. É para você que Deus mandou dar isso aqui. É a herança que eu quero te deixar. Ela me deixou um patrimônio de conhecimento. Eu sou muito grata a ela, que me adotou, que me ensinou, aos meus mestres, aos meus pastores. Eu sou grata, sim, à Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu fiquei 40 anos nela, ou mais. Não tenho nada para falar dela. Tenho um DNA belíssimo. Minha mãe continua sendo a Aimee Semple McPherson. Ao homem que me levou à salvação, José Donizete dos Santos, Guilherme Rodrigues Pereira. Aos meus presidentes, que eu tenho saudade ainda, de Jorge Rússio Faulkner. Só saí de lá para o meu ministério. Esse é fato, foi um propósito que eu fiz com Deus.
para que eu pudesse fazer para Deus aquilo que eu sentia sonho de fazer. E já comecei. A gente precisa ser grato, irmãos. O que é uma pessoa ingrata? Aquela pessoa que cospe no prato que um dia comeu. Que cospe na pessoa que um dia cuidou dele ou dela. Que aquele pai e mãe na fé já vira coleguinha de escola. Ou vira inimigo, que é pior ainda. Você aqui não cabe. Isso é o que o ingrato faz, ó. Você não cabe mais na minha vida, você não cabe mais na minha casa, no meu carro, você não cabe mais na minha empresa, na minha escola, na minha creche, no meu ministério. Uma das piores dores que um ser humano pode conhecer é a dor da ingratidão. Pastora, vamos ver amanhã o que Jesus falou sobre isso e vamos falar da cura para a ingratidão. Porque senão fica pela metade a palavra, não pode. Hoje nós vamos aprender sobre isso, que é a cura para a ingratidão, e nós vamos falar sobre isso a partir de amanhã, tá bom?